Galerinha, galerinha, vamos que vamos pra cima, vamos pra cima! Depois de uma aula dessa maravilhosa, The English, rapaz, a turma não é brincadeira não, quero vocês aí falando, speak English, what is so you, isso aqui não é Vassavski, olha aí, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, galerinha! Vamos que vamos! Vamos aí para os finalmente, estamos aí chegando no finalzinho de projeto já, ó, revisão, estamos fazendo a revisãozinha, revisão para massificar vocês em relação à construção do projeto. Então, vejam o seguinte, a ideia é a gente ter um projeto que possa fazer com que o seu trabalho, que você executou dentro de sala de aula, junto com o mediador, ele possa também trazer um pouquinho de alternativa para o local que você está convivendo, não é? Ou seja, o cenário atual pode ser modificado com trabalhos como o de vocês, tá certo? Com trabalho como em relação ao de vocês. Então, o projeto é um trabalho científico que vocês vão estar fazendo. Vamos fazer aquela revisada hoje e amanhã também, porque amanhã é o último dia da disciplina, hein? O último dia da disciplina é amanhã, dá 1, porque aí vai vir projeto 2. Vamos que vamos, vamos lá. Vamos para os slides. Qual é, meus queridos? Qual é aí o roteiro que a gente tem que estar seguindo? Me diga aí. Veja que a gente está neste contexto, essa galerinha que está aí, de secretariado, pessoal de Avelino Lopes, pessoal de Colônia do Gurgueia, de Francisco Aires, de Ribeira do Piauí, Santo Antônio de Lisboa, Simões, São Miguel do Tapuio, Teresina, Várzea Branca. A turma tá grande aí, a turma tá brincadeira não. Essa outra tela aí, meu querido, é o retorno, é isso que você fica olhando, né? No chão? Tá show de bola, meu diretor aí, mandando ver os objetivos dessa disciplina, meus queridos técnicos em secretariado. Vamos que vamos. O foco é pegar o contexto geral, tá, gente? Pegar o contexto geral. Olha só, professor Vila Matos está por aí, Cleonice Oliveira, Cleidiano Henrique, turma toda do YouTube também está aí, eu quero ver vocês aí do IPTV. Tem como a gente ver do IPTV? Não, né, meu diretor? Pessoal do IPTV, não tem como a gente ver, mas a gente vê que tem muita gente, tem muita turma. Hoje a gente vai trabalhar a questão do conteúdo orientado para a execução, gente, tá? O objetivo é trabalhar esse conteúdo, mas vocês aplicando conhecimento científico, ou seja, praticando-os. E aí a gente já começa com alguns questionamentos. O primeiro questionamento, veja bem, o primeiro questionamento é fazer com que você entenda qual é a essência do projeto. O que é um projeto especificamente? O que a gente pode melhorar nessa perspectiva do entendimento do projeto? Tem algumas palavras-chave que a gente tem que estar analisando aqui. Primeiro, a viabilidade. Segundo, planejamento da pesquisa, em específico, traçando um objetivo, mas propondo soluções e não esquecendo do cronograma. Então, vamos lá. Olha só o que eu quero colocar para vocês nessas palavrinhas aí. Vejam bem. A partir do momento que você vai estar construindo, se você ainda não construiu, mas você vai estar construindo um projeto, você tem que entender que a estrutura para garantir este projeto é a viabilidade, gente. Trata-se de, primeiro, você estar se reunindo com o seu professor orientador, que vai fazer com que você consolide o teu conhecimento acerca de planejamento de pesquisa. O projeto ele tem a intenção de fazer algumas previsões, até mesmo algumas provisões de recursos que seriam necessários para o seu projeto, tá? Para a sua pesquisa. No entanto, você vai já de cara entender que você vai levantar algumas questões que vão ser possivelmente uma estrutura de um problema que você vai resolver. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você vai buscar dentro do seu projeto de pesquisa, dentro do projeto da disciplina, interdisciplinar, aliás,
de aprendizagem, especificamente, é a solução para algum problema que você vai levantar em relação ao cenário em que você está vivenciando. Ou seja, não coloque nada fora, por exemplo, do cenário que você está vivendo. Não coloca nada lá em outra cidade ou em pesquisa em outro bairro. Coloca no bairro em que você está. Coloca perto, no comércio que você está. Você pode colocar, por exemplo, a pesquisa bibliográfica com a ajuda junto com o professor mediador. Agora lembre-se, gente, isso tudo seguindo um cronograma. Seguindo um cronograma, e esse cronograma ele precisa estar aí numa perspectiva de gestão de tempo. O teu professor, mediador, ele é responsável por estar te acompanhando. Ele não é responsável por fazer a pesquisa por você, tá? Então lembra disso. Professor mediador, que está aí em Várzea Branca, em Teresina, em São Miguel do Tapuio, em Simões, em Santa Antônio de Lisboa, em Ribeira do Piauí, em Francisco Aires, em Manuel Martins, é? Não, esse é I Martins aí, qual é mesmo? Eliseu Martins, em Colônia do Gurgueia, em Avelino Lopes, todos os profissionais, os professores que estão aí, eles vão estar orientando vocês. Eles não vão estar fazendo por vocês. Então lembre disso, tá? É bem diferente essa questão aí. Saiba que a gente precisa entender a estrutura. Qual é a estrutura? A estrutura aqui é show de bola. Porque meu diretor sabe, a gente tem que ter, o chamado se vira nos 30, né? E esse vira nos 30 vocês já viram há muito tempo. Olha a estrutura aqui, ó. Olha como é que está aqui a questão, tá vendo aí, ó? O resumozinho com a escolha do título, a apresentação desse projeto, ela faz parte exatamente de um contexto científico, porque você vai ter que apresentar esse projeto com o título na introdução. Então, ele não pode deixar de ter objetivos, não pode deixar de ter uma justificativa. A justificativa é o quê? É o porquê. A fundamentação teórica. São os autores que você vai inserir dentro da tua pesquisa. Os autores que vão estar sendo reforçados. Lembrando, no mínimo aí para o teu projeto, coloca aí no mínimo 5 autores, gente. Tá? 5 autores. Esses 5 autores, eles vão ser responsáveis pelo diálogo entre eles. E os materiais que você vai estar recolhendo para poder você construir a tua pesquisa. Agora entenda, você passa por resumo, por escolha do título, por introdução, os objetivos sendo um geral e no mínimo 2 específicos. Esses específicos, eles vão ter que ser os verbos iniciando no infinitivo. Lembra, no infinitivo, numa perspectiva de quê? De você ter uma metodologia que você vai ser consolidada pelo conhecimento. Então, não adianta nada você colocar a fundamentação teórica se você não colocar a metodologia. E não fizer análise do que você pesquisar. Porque você vai colocar o que é que você conseguiu dar de retorno a o que você se propôs como resultado esperado. Lógico, se não tiver gastos, não coloca. E se tiver, não quiser colocar, professor, não tem problema, não é obrigatório colocar o orçamento. Agora, o cronograma e as referências bibliográficas são obrigatórias, sim. Então, toda essa organização do projeto, ela mostra o escopo para vocês, meus queridos técnicos em secretariado, mostra um escopo de organização, de verificação de como é que vocês vão caminhar dentro do projeto. Então, é um movimento que é feito para atender etapas científicas, gente. Só que tem outras etapas aí na estrutura que eu quero que vocês vejam, que são as estruturazinhas aí de enquadrado, estrutura de elaboração do projeto. Eu tenho a parte externa, não pode ter trabalho sem a capa, tá? A capa é obrigatória. Todos que tiverem aqui um quadradinho azul com a letra que não seja uma letra em negrito, são obrigatórios. Os que tiverem em negrito, com a legendazinha aqui, não são obrigatórios, são opcionais. Por exemplo, parte externa, a capa, obrigatória. Elementos pré-textuais, como folha de rosto,
como sumário, para colocar exatamente os pontos que você vai abordar no projeto, obrigatórios. Os elementos textuais, meus queridos, onde você tem a apresentação do trabalho, já fazendo a dinâmica de separação do projeto, onde você tem a referência com os autores e autores da metodologia trazendo algum instrumento com um material específico que você possa estar aí, né, trazendo as ferramentas que a gente discute e que são discutidas em outras disciplinas, por exemplo, por isso que é projeto interdisciplinar, porque ele traz esse contato com todas as outras disciplinas que vocês fizeram. Então, o cronograma é para a tua gestão do tempo. Se você está finalizando e já está atendendo o cronograma, tudo bem, não tem problema, coloca o cronograma. Agora, o orçamento é que não é obrigatório, é opcional. Assim como o apêndice e o anexo. Nós vamos já saber o que cada um desses tópicos que não são opcionais precisam estar constando caso você coloque, né? Que são opcionais caso você coloque. Agora, as referências, gente, as referências, elas são obrigatórias, porque são elementos pós-textuais. Eu tenho que falar quem eu falei dentro do trabalho, e tem que vir lá nas referências. Então, essa estrutura é uma estrutura básica que não vai exigir muito de vocês, tá? Juntamente com os seus queridos aí, que estão juntinho. O pessoal do YouTube aí tá entrando gente, YouTube, hein? Pessoal aqui já entrando, tem aqui a nossa querida Sandrinha, que deu boa tarde. Tem a Lohane, que está firme e forte sempre aí. Seja bem-vinda, Lohane Alves. Muito bem. Vamos participando, querida. Vamos participando. Então, essa é a estrutura. Agora, entenda uma coisa. Então, perceba que quando você entrar no projeto, opa, entrou no projeto, ok, vai buscar o quê? Respostas para o problema que você criou. Eu criei, professor? Eu criei o problema? Você cria um problema já pensando no que o Gil colocou aqui no livro dele. Já pensando que você vai solucionar esse problema. Olha que maravilha, gente. Olha que maravilha, veja, é uma performance que você já está criando. Como é que você pode atingir a melhor performance dela? Porque você já criou o problema. Este sentimento, ele faz com que você já imagine o seguinte, tá, se eu tenho um problema, eu tenho que ter um tema antes. Exatamente. E aí tem que ter uma diferençazinha, né? O Lakatos, ele reforça muito nos trabalhos científicos que eu tenho que separar, saber a diferença. O tema, ele é diferente do problema, porque o tema ele é mais amplo. Ele traz, por exemplo, eu quero falar sobre a área de secretariado dentro das clínicas de saúde. Tá, mas eu vou especificar o tema. Aí eu vou dizer na clínica de saúde X, tal. Porque, senão, o tema ele é muito mais vago. E aí eu clínica de saúde X, tá bom. Mas qual é a especialidade? Eu quero colocar de forma mais restrita o problema. Então, o que acontece com os secretários que atendem mal nas clínicas de ortopedia, por exemplo. Eu estou aí fazendo o quê? Eu estou delimitando, meu querido. Eu estou delimitando. Porque se for pelo tema, vai ficar geral. E ele vai seguir apenas como um ponto de partida e reflexão. Já falando especificamente na área de clínicas ortopédicas, eu já entro em um norte e eu já tenho uma questão aí a ser enveredada. Muito bem, Titi, então a gente já pode avançar em outras situações. Corretíssimo, meus queridos, corretíssimo. Outras situações querem dizer o seguinte, você tem aí vários problemas, olha só, 1, 2, 3... 4, 5, 6. Dificuldade de arranjar problemas você não vai ter. Agora, você tem que arranjar os problemas que estejam de acordo com a sua temática e na sua área. Não tem um porquê. Por exemplo, aí no 2, né? Não tem um porquê você chegar no 2 aí e você criar um tema, problema, que
seja com base nesse problema aí, ó. Número 2, como criar dietas eficientes a partir de um levantamento dos principais tipos de obesidade. O que é que tem a ver, meus queridos? O que é que tem a ver este tema com o curso de vocês? Se você for ver especificamente aí, este problema é um problema de pesquisa, só que um problema de pesquisa para uma área nutricional, por exemplo, para uma área médica. Gente, a pergunta problema de pesquisa, é por isso que a gente enfatiza, porque sem um problema você não tem um projeto, tá? Veja bem, sem um problema você não tem um projeto. Então, eu tenho aí o primeiro, ó, como possibilitar uma maior rentabilidade de empresas com problemas financeiros, né? Ou como possibilitar uma maior rentabilidade de empresas com problemas financeiros a partir da estratégia de marketing. Olha só como é voltado para uma área financeira. Também não entraria aí, mas se eu colocar alguma coisa, como possibilitar maior rentabilidade, com problemas mapeados nas atividades de secretariado, opa, aí eu já tenho outras estratégias para poder desenvolver. Então, a pauta tem que ser o quê? A pauta tem que ser em cima do teu tema, da tua área, secretariado. O avanço da tecnologia pode causar a extinção, no 3 aí, ó, pode causar a extinção da profissão de recursos humanos. Pois é, essa gestão de pessoas aí em recursos humanos, ela faz com que você perceba o seguinte: eu tenho que estar equilibrando com relação ao meu tema. Você pode fazer um tema transversal de gestão de recursos humanos com secretariado, por exemplo. Mas veja o que está acontecendo aí, no comércio que você conhece, na farmácia que você consegue aí, no mercadinho que você conhece, ou não. Ou então mesmo, algum problema que seja voltado para a área pública, que você possa tentar levantar, né? Quantos secretários tem? Qual é o trabalho do secretariado dentro do setor público? Porque no quarto problema levantado aí, ele coloca o seguinte, ó: será que as campanhas publicitárias influenciam o comportamento das crianças? Bem, a sua área é uma área secretarial. O teu problema de pesquisa, ele é uma pergunta que busca aprofundar sobre um tema relacionado na tua área. Através de quê? De uma resposta científica, que seja válida, principalmente. Agora, lembre-se, um problema de pesquisa, ele deve ser preciso e delimitado, como a gente já reforçou. Ele precisa ser trabalhado com o desenvolvimento da pesquisa. Agora, quem vai estar sendo orientado, vai buscar as respostas empíricas para o problema. Isso não quer dizer que ele não vai buscar respostas teóricas, certo? A questão do comportamento da criança pode ser para uma empresa voltada para esse segmento, assim como qual é a relação da música com a matemática, especificamente. Qual é a relação? Bem, o que tem a ver com o seu segmento? Será que as redes sociais influenciam, na sexta questão, o consumo de produtos? O que também tem a ver com a sua área, com o secretariado? Quando a gente avança nisso, aprenda que o seguinte: na construção do projeto, o problema de pesquisa é um componente bem mais específico do que o tema. Isso você já não tem mais dúvida. Eu creio que não. Pessoal que está aí nas salas de aula, focados, né, na questão de entender um pouquinho mais e aperfeiçoar o projeto de vocês, para ser entregue, tá? Então, veja, existe dificuldade? Claro, sendo assim, ele apresenta e vai sempre apresentar dificuldade para resolver esse problema. No entanto, a problematização também pode ser descrita de um ponto de partida inicial do problema que você está vivendo, o conteúdo. Então, as características desse problema de pesquisa servem para o quê? Para você desenvolver, primeiro, a preocupação sobre a pergunta, sobre a problemática, para que você traga ali uma condição de estruturar tópicos, de fazer contradições ao que foi colocado, de analisar qual é a melhor perspectiva
para você abordar este tema dentro da empresa. Então você está vendo, gente, 6 problemas que eles podem ser desenvolvidos se você começar a descrever o problema. Você precisa fazer uma descrição deste problema, precisa manter também essa descrição que seja concisa, que inclua o máximo de informações possíveis para você desenvolver o conhecimento científico. Fora, cuidado com as precipitações em relação às soluções. E tenha também uma perspectiva de que o seguinte, eu vou formular o problema, o que eu tenho que avançar em relação a isso? Eu tenho que escrever tudo que eu sei sobre o tema. Já começa a formular o problema, tá? Eu tenho que começar com pergunta. Eu tenho que criticar essa própria pergunta. E eu tenho que escrever o texto com base nesse tema. Todavia, você sabe que esta definição, ela traz um nível também de repercussão social. Lembre-se, ele tem que ter uma relevância social. O assunto pode ser particular, mas que você tenha e traga um benefício para a sociedade. A tua pergunta tem que trazer isso. Conseguir diminuir, por exemplo, a taxa de pobreza no meu município por meio dos vários cursos de secretariado. Pode ser uma temática e um questionamento a ser feito por você, tá? Os profissionais contribuindo para isso, por exemplo. Porque o projeto, gente, ele é científico. Por isso que o problema também tem que ser científico. A natureza tem que ser científica. Tem que ser testada, observada, pode ser manipulado na perspectiva de manipulação positiva. E tem, professor, tem. Quando você manipula dados para poder encontrar soluções e não para direcionar de acordo com sua vontade. Então, a tua capacidade intelectual aí, ela vai trazer algumas razões. Principalmente, inúmeras razões de prática e intelectual, principalmente, a formulação dos problemas depende da tua angústia em querer resolver um problema que existe aí, na tua localidade, tá? Então, o que seria essa questão problema? É a parte de estudo pesquisa, gente. É um trabalho, é o que você vai expor todo o assunto. É a questão que tem como objetivo esclarecer e buscar respostas, seja da metodologia científica que você vai aplicar. Ou seja, a estruturação da questão problema é a base de todo o estudo do projeto de pesquisa. Ou seja, se eu sei que eu vou estar estruturando um projeto de pesquisa que possivelmente, por exemplo, vai ser um artigo científico, eu tenho que identificar o problema, eu tenho que delimitar ele, eu tenho que saber o espaço temporal, eu tenho que fazer essa formulação e entender os porquês desses problemas. Se você, por exemplo, é responsável por este problema, como é que você vai trabalhar a perspectiva de levantamento das objeções e das barreiras em relação a esses problemas? O problema ele traz essa concisão de que eu estou focado nele, eu quero resolver ele. Então o projeto ele tem que ter um problema de pesquisa e ele tem que ser considerável, relevante para você e para a sociedade que você está vivendo, gente. Não faça qualquer coisa não, pelo amor de Deus. Não escolha qualquer coisa para poder responder não. Porque alguma coisa sendo relevante para você, isso vai te alavancar para o mercado de trabalho. Quando você parte dos princípios do objetivo, a intenção é ter claro que o pesquisador ele vai pretender desenvolver tal situação. Ou seja, os caminhos teóricos e os resultados alcançados vai depender dessa construção, do percurso que foi investigado. Compreende essa forma? Pois é. Então, ao definir a pergunta de uma pesquisa, essa pesquisa por parte do problema de pesquisa, eu estou estabelecendo o quê? De não levantar perguntas que você não vai conseguir responder ou não é do seu interesse. Então, faça perguntas que você vai conseguir responder. Então, que isso não vai empatar o seu desenvolvimento do trabalho. E é isso um dos diferenciais, porque eu penso logo assim, problema de pesquisa. E como é que vai ser a pesquisa? Você tem que escrever um tema que é do seu interesse. Você tem que definir esse cronograma. Estou acabando o tempo, eu tenho que finalizar. Opa, então elabora um roteirozinho de pesquisa. Diversifica o teu conteúdo bibliográfico, não pega só um autor, pega no mínimo 5 para colocar no teu projeto. Estou colocando 5 porque o projeto ele é pequeno, tá? Eu vou buscar referências que sejam confiáveis, que eu já tenha ouvido falar, meus professores já tenham falado, né? Eu não posso cair no erro, gente, de ir para o plágio.
Então, pelo amor de Deus, não vá buscar coisa na internet para copiar e colar, não, porque senão você vai se dar mal. Vai ser passado esse trabalho na internet, e aí, resultado, vai dizer se ele realmente foi de alguém ou não. Tem que caprichar na introdução e tem que caprichar na conclusão também. Não é só no problema de pesquisa, não, mas dos dois. Um abre e o outro fecha. Então, mostra o teu empenho no início e no final, apesar de você ter cansado durante a execução do problema de pesquisa. Não tem problema isso, tá? As grandes questões envolvem o quê? Grandes questões que nós demos. N situações culturais que nós demos durante a disciplina. Vários temas para vocês abordarem, inclusive na região de vocês. Situações voltadas para a sociedade, para a economia. Então, situações que são referência. Hoje, discussão no Brasil e no mundo é a crise econômica. A crise em decorrência de quê? Não só em decorrência da Covid, da pandemia, mas em decorrência também da guerra da Ucrânia. Tá? Vai fazer esse paralelo? Tem que buscar alguns assuntos específicos, né? Fazendo esse paralelo, eu quero que você reflita sobre uma coisa. Tá aqui eu dei as alternativas para você buscar o teu problema de pesquisa. Mas ele tem que ser o quê? Específico, preciso, tem que vir através de uma pergunta, tem que responder a sua perspectiva de conclusão de curso, deste curso especificamente, dessa disciplina. Então, é um fechamento com chave de ouro. Tem que trazer um tema novo, pode ser até alguma coisa já conhecida, mas uma nova perspectiva, tá? A relevância para a tua comunidade onde você mora tem que ter, gente. O problema tem que ser respondido, isso tudo reforçando o que eu já coloquei para vocês, a pesquisa, trazendo metodologias que serão utilizadas para alcançar os objetivos. Então, isso é reforçado pelo Fábio no livro dele, Metodologia da Ciência, Filosofia e Prática de Pesquisa, ou da Pesquisa, tá? Todavia, entenda o seguinte, 4 pontozinhos que são extremamente importantes: viabilidade, relevância, execuibilidade, ser execuível e oportunidade. Aí você deve estar olhando essa imagenzinha aqui, ó, e perguntando: poxa, professor, pode fazer aí, ó, uma dupla imagem, meu diretor, por na tela? Show de bola, meu diretor. Então, veja assim, poxa, veja bem, o senhor está falando para eu poder criar vários problemas. Mas eu estou cheio de problemas já, professor. Você ainda vem com a história de criar problema. Ó, este problema é um problema que você vai criar para você desenvolver um trabalho onde o resultado vai estar no final. Ou seja, você automaticamente, ó, cria e dá a solução. Então, isso com base em quê? Pesquisa que você vai fazer. Tem tempo ainda? Claro que tem tempo ainda. Né? Se não fez ainda, dá para fazer ainda e fazer esse fechamento aí. Temos hoje, temos amanhã, para que você faça esse acompanhamento junto com o seu professor mediador. Tá? Mas não coloca objeção em relação a isso, porque este projeto ele vai ser necessário para a tua projeção dentro do mercado de trabalho também. Algumas empresas, elas realmente mencionam que tipo de trabalho vocês fizeram dentro da empresa, aliás, dentro da escola ou dentro da escola técnica, especificamente vocês estão fazendo um curso técnico, né? E se você poderia trazer para o recrutamento e seleção. Ou seja, caso a empresa peça o seu trabalho que você fez de pesquisa dentro do teu curso técnico, pensa bem disso, sabe por quê? Porque vai depender do teu empenho ali. Se você tem orgulho, vai ter orgulho de entregar esse trabalho, é porque você fez um trabalho de forma correta, correu atrás. Pode até ter alguns erros, natural, mas você seguiu todo o cronograma que foi estabelecido por seus professores. Né? Então, não esquece disso. Tá certo? Retornando para os slides. Então, veja, é assim que eu começo a entender qual é o meu problema de pesquisa. Eu tenho que saber qual é a dificuldade que eu posso ajudar com esse problema de pesquisa. Eu tenho que colocar o problema de pesquisa como uma interrogação, uma pergunta.
Eu vou responder essa pergunta no final. E eu vou levantar algumas hipóteses. Eu posso levantar a hipótese 1, a hipótese 2, a 3, mas quais são as possíveis que vão resolver esse problema? Você vai ver no final do trabalho. Opa, uma vez você vendo isso, você avança em quê? Em outro questionamento. Por que fazer essa pesquisa? Eita, professor, meus queridos que estão aí do outro lado da telinha, em Teresina, em Várzea Branca, em São Miguel do Tapuio, em Simões, em Santo Antônio de Lisboa, em Ribeira do Piauí, em Francisco Aires, Eliseu Martins, em Colônia do Gurgueia, em Avelino Lopes. Turma forte, turma que se garante, hein? Essa turma não é brincadeira não, rapaz. Respondam esta pergunta. Por que fazer pesquisa? Por razões intelectuais, você quer contribuir e o teu trabalho vai contribuir para o quê? Para se chegar a algumas soluções da sociedade, o desejo de conhecer alguma coisa nova, para ter novas atitudes, novas práticas, essas novas práticas com novas razões, para ser mais eficaz e eficiente, para ter a condução disto tudo em quê, meus queridos? Em estabelecer novas necessidades para fazer pesquisas. Essas novas necessidades que o Rodin, que o pensador de Rodin está fazendo, né, pensando, está simplesmente estabelecendo o seguinte, ó, eu tenho que ter um pensamento de pesquisador, eu tenho que ter materiais para poder executar essa pesquisa. Ok. O Antônio Carlos Gil, no seu livro, ele menciona sobre pesquisador e materiais. Ele menciona, gente. Curiosamente, essa acessibilidade que tem que ter o pesquisador é parte do que a gente fala para vocês em relação à relevância. A perseverança e a paciência de um pesquisador na busca por novos conhecimentos faz parte. Vocês vão começar a trabalhar a estabilidade e competência de vocês aí. É isso que traz o curso técnico, gente. A habilidade de fazer, saber fazer e fazendo. Tá, mas o professor não tem um gravador, não tem uma câmera fotográfica, não tem um papel para escrever, então vai atrás, gente, de tentar ver que materiais você pode trazer para se tornar mais acessível a essa pesquisa, tá? Corre atrás em relação ao que o professor mediador pode te fornecer. O como elaborar aqui o projeto de pesquisa, ele traz isso, essa situação de que com poucos recursos você pode sim mostrar uma alta performance. Você vai fazer isso como técnico de secretariado, com poucos recursos, gente. Você vai avançar nisso. Lembra, tá? Lembra que esse é o trabalho, o primeiro trabalho científico que você vai estar fazendo e que vai servir de uma forma histórica para você. Agora, sem saber quais são as etapas, não tem como, né? Para você realizar a pesquisa. E quais são essas etapas? Primeira etapa é você saber que a caminhada parece às vezes só, mas tem o seu professor aqui do canal de projeto de aprendizagem interdisciplinar, tem uns outros professores, tem o professor que está aí junto com você, as pegadas parecem até ser só nesta caminhada, você tem que fazer, por onde? Mas tem que entender e responder algumas questões. Que tipo de questões são essas, professor? São questões voltadas para novas indagações para saber o que você quer com a pesquisa mesmo, né? O que você quer saber? Por exemplo, são questões técnicas, ou de comportamento. Você quer ir para que área? Lembram dessas questões? Pois é. Aqui nós temos as hard skills. Falando aí na nossa disciplina, que tivemos agora de inglês, né? As técnicas, habilidades técnicas. E aqui as soft skills, habilidades comportamentais. Qual o prisma você quer dar? O que você precisa aí? O que você precisa
resolver neste contexto? O que você quer resolver neste contexto aí? Qual é o problema? Qual é a temática? Qual é a temática? Temática. Opa! Que temática é esta? É uma temática que você vai buscar o quê? Um problema. Este problema vai dar uma ênfase quantitativa ou qualitativa. Você pode decidir. Você pode decidir. Olha bem, tá? Você tem algumas perguntas que precisa avançar nelas, não é? Então, veja o seguinte. Para por aí, professor? Não, Nanina, não. Quais os objetivos você quer? No geral, por exemplo, objetivo geral. Você quer estudar alguma coisa. Opa, verbo no infinitivo já, né? Estudar alguma coisa. Só que é uma questão bem ampla, tá? Bem ampla. Estudar. Mas, nos específicos, objetivos específicos. O que é que você quer estudar? O que é que você vai tentar colocar como meta? Aí eu posso colocar dois específicos. Eu vou verificar alguma coisa, ou eu vou identificar alguma coisa. Pronto. Tem dois específicos aí. Opa! Então eu aí vou buscar as possíveis soluções. Aí você vai buscar as possíveis soluções. Como é que você vai resolver isso? Eu posso ir atrás de ferramentas. Ferramentas para serem inseridas. Por exemplo, eu posso identificar os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças, oportunidades de um determinado tema. Ou, isso eu já estou colocando, metodologias para a solução, tá, gente? Metodologias para a solução. Mas aí se eu entro numa outra perspectiva, por exemplo, eu quero identificar o que é mais grave dentro da gestão de tempo. O que é urgente em uma temática de gestão do tempo, por exemplo? A urgência. E o que é tendencioso neste processo? O que pode acontecer aqui? Simplesmente eu posso olhar e verificar o quê? A perspectiva de que eu estou aplicando uma metodologia como possível solução. Eu posso abrir algumas hipóteses. E a hipótese, eu posso ter a hipótese 1, a hipótese 2, a hipótese 3. Eu posso levantar. Será que eu consigo, com a hipótese A, resolver o problema? Com a hipótese B? Com a hipótese C? São alternativas que são criadas. Vejam bem, pessoal aí do IPTV falando. Show de bola, rapaz. Turma grande, hein? Turma maravilhosa. Como é que tá aí essa turma? Deixa eu ver, meu queridão. Meu diretor, tem como? Já deu para ampliar aí, dá? Deu para ampliar? Deu. Ele fica na tela não, né? Professora lá de Simões, é isso? Simões, Cleonice Guerreira. Professora aí de Simões, Cleonice, hein? Estamos amando as aulas. Show de bola. Vocês são maravilhosos, viu, gente? Vocês são maravilhosos. Nós estamos aí tentando. Só tem isso mesmo, né, meu diretor? Estamos tentando aí ver se a gente especifica ao máximo os projetinhos para vocês, minhas queridas e meus queridos, para que vocês tenham aí o máximo de conhecimento possível para poder estar aplicando, hein? Vejam aí as alternativas. Show de bola, pessoal de Simões aí, massivamente, rapaz. Thaís, Cris, Carlene. Quem mais?
Thaís, Vitor, né? Carlene, Karina, Suzana, Ana Karina, e olha aí, Simone dizendo aí que amanhã tem prova, eita, mas aí mesmo assim, vocês fazendo prova, a gente está junto com vocês aqui na revisão, vamos que vamos para cima, a prova faz parte da medição do conhecimento de vocês, então é super interessante vocês estarem envolvidos, engajados nessa situação, hein? Olha lá, vamos que vamos. Então, retornando às nossas perguntas, o que nós temos? Qual público-alvo você vai atingir? Qual é o público-alvo que você vai querer atingir? Eu abro aqui o precedente para isso, porque eu já sei qual é o sujeito da pesquisa e eu vou ter que ir atrás de quê? De selecionar esta amostra. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo. Público-alvo vão ser, por exemplo, as clínicas no meu município. Ok, a amostra. As secretárias das clínicas. Se tiver 5 clínicas, vão ser 5 secretárias na amostra, certo? Então já viu. O sujeito da pesquisa, quem é o sujeito da pesquisa? Você vai pesquisar e falar com quem está em secretariado. Então a secretaria, quem está na secretaria é que vai ser o sujeito da pesquisa. Sabendo disso, você pode até construir um pouquinho mais, né? Em relação à sua pesquisa. Então, você já sabe onde é que você vai atingir. Outro fator importante é como é que eu registro isso? Com o que eu registro isso? Bem, você pode tirar fotos, certo? Vocês podem tirar fotos, pegar documentos autorizados pelas empresas que vocês estiverem pesquisando, ou relatos. Para onde eu vou? Primeiro você tem que saber onde está. Onde está? Para onde você quer ir? Se você quer colocar a pesquisa com foco, por exemplo, na área de saúde e a relação dela, fazer isso versus o secretariado, é uma boa temática para saber onde é que você está querendo ir. Como você vai utilizar isso? Aí você vai dizer o seguinte, você vai operacionalizar, mas se eu for só pesquisar, então eu vou fazer pesquisa na internet. Lembrando que, cuidado com o plágio. Faz pesquisa para levantar dados, mas cuidado com o plágio. Colocar alguma coisa dizendo que é você que está falando, na verdade, é um site que está falando, tá? Então, cuidado com essa relação. Outra situação que é interessante. Quais os dados devem ser coletados? Quais esses dados que eu preciso estar coletando? Eita, pois é. As coletas de dados, elas estão ligadas ao quê? Ao dados quantitativos, certo? Perguntas fechadas. Em uma entrevista, por exemplo, você pegar o percentual, né, das respostas do secretariado nas clínicas de saúde, por exemplo, ou qualitativos, meus queridos, qualitativos. O que eles me dizem? Aí o que eles me dizem vai ser o quê? A análise. Vai ser a análise dos possíveis
Resultados, que podem ser positivos ou negativos. A resposta vai ser de acordo com o problema que você formulou. Então, saiba acerca disso, está ligado diretamente, meus queridos. Todavia, para fazer um trabalho bem feito, precisa de organização, né? Olha só, você fazendo individual ou em dupla, mesmo assim você vai precisar de organização. Ou individual ou em dupla, precisa de organização, tá? Agora, saiba que cada um vai ter que fazer uma tarefa direito, e aí você vai ter que dividir essas tarefas. Então, eu tenho aqui fazer a divisão de tarefas de cada um. Quem é que vai pesquisar, quem é que vai fazer a leitura, as reflexões e anotar esse resumo numa espécie de quê? De briefing. Este briefing, o briefing serve para isso, tá? Vejam bem, o briefing serve para essas questões, ó. Para um resumo de informações, que vem de quê? De uma tempestade de ideias que vocês fizeram, por exemplo, com o seu professor mediador. Minha gente, show de bola, show de bola, vamos para cima, vamos para as cabeças, veja que o seguinte está acontecendo. Você, para poder fazer um trabalho que seja quase perfeito, chegar perto da perfeição, você precisa de um plano. O que eu faço nesse planejamento? Eu tenho que cumprir 4 etapazinhas. Eu tenho que ter minha preparação sobre o tema. Então, o tema, eu tenho que levantar o quê? Um problema sobre o tema, um problema. Eu tenho que elaborar o meu plano, mas deste plano tem que estar ligado a perguntas abertas. Que perguntas abertas são essas? Por exemplo, como fazer a pesquisa, onde fazer a pesquisa, o que pesquisar, você que vai responder, tá? Quanto isso vai me custar? Por quê? Tá? Quem vai fazer a pesquisa? Quando? Olha bem, tá vendo aí? Quando? Quando? Esse quando é para nortear você. O quando aqui na investigação, eu tenho a investigação, eu tenho que trazer os instrumentos. Os instrumentos de quê? Instrumentos, meus queridos, de pesquisar. E este material de organização é para saber o que eu vou necessitar em termos de documentos que eu posso levantar para comprovar a questão documental, ela é importante. Então, cada fator desse traz uma situação que você não pode esquecer de colocar, tá? Não esquece de colocar. Por quê, meus queridos? Porque é um fator diferenciado. Quando eu avanço num contexto de elaboração desta produção, eu tenho que saber o seguinte: para que eu tenha o trabalho feito, eu antes, gente, tenho que fazer. Mas antes disso, eu tenho que ser. Ser o quê? Um aluno disciplinado. Senão você não termina o seu projeto. Opa, aí sim é que eu posso ter resultados positivos. Ok? Aí sim eu posso ter realmente. Então, já verifica que neste contexto muita coisa pode acontecer, mas que você tem que ter essa noção. Para ter o meu trabalho concluído, eu tenho que fazer por onde, ser um aluno disciplinado para chegar a resultados positivos. Quer ter um trabalho nota 10, meus queridos? Quer ter um trabalho nota 10? Precisa de quê? Primeiro,
que você seja impecável no teu planejamento. Coloca tudinho lá. E aí vão algumas dicas. Regras para você produzir um trabalho nota 10. Primeiro, estou colocando aqui algumas regrinhas. Os trabalhos escolares são fundamentais para que você desenvolva uma análise crítica sobre o conhecimento produzido em um determinado tema, principalmente o que vocês já tiveram. 2, as formas de produzir um trabalho são variadas, gente. Você tem que apresentar, você tem que demonstrar, difundir uma ideia, recuperar uma ideia, até mesmo contestar uma percepção sua. Isso demanda muita pesquisa. Agora, tenha cuidado com a sua parte, porque além disso você tem que ter um trabalho motivador, que seja original, que traga novas ações e principalmente que traga um aprendizado aplicado à tua realidade. Então, olha bem, com carinho para este projeto. Numa quarta perspectiva, quinta e sexta, eu tenho que todo trabalho, seja com método avaliativo de uma matéria ou não, tem que ter um requisito para a conclusão. Então, você precisa se empenhar ao máximo para entregar um trabalho que seja completo, gente, com conteúdo textual e que tenha um visual impecável. Numa quinta sugestão para vocês têm que estar trazendo aí, fazendo uma prestação de contas, você tem que estar ali colocando o seu trabalho, porque ele é o trabalho que vai levar o seu nome, então já é o início de um primeiro trabalho profissional seu. Você tem que, para garantir que você realmente esteja na direção certa, conhecer aquele trabalho a fundo, junto com o seu professor mediador. Então, tudo isso traz a perspectiva de que você vai conseguir avançar. E aí, quando eu chego para a parte estruturante, veja que na capa, o que acontece aqui, ó? Eu já tenho que colocar o nome na capa da escola. O curso técnico em secretariado eu tenho que colocar também. A nossa disciplina, hein? Projeto de aprendizagem interdisciplinar. E não esquece da marcazinha do canal Educação, além da temática geral, trazendo o retrato da realidade, não é? Você tem que trazer, não esquecendo também o local onde você está produzindo isso e a data. Todavia, tem a capa, a segunda capa que é, você tem que colocar o seu nome todo, o nome do professor mediador aqui do canal, né? O professor que aqui vos fala, o professor mediador que está junto com você aí na escola e o seu títulozinho com a data e o local do mesmo jeitinho. Conduzindo essa história, você já vem na página seguinte com o quê? Com o sumário com a introdução, os objetivos gerais, específicos, a produção textual, as considerações finais e as referências, além do anexo, gente. O anexo e os apêndices. Então, traz essa estrutura. É claro que na introdução, você vai ter que colocar Arial ou Times, 12, com espaçamento entre linhas, tá? No objetivo geral, lembre-se, ele é mais amplo, então você vai dar um panorama de uma forma geral. Os específicos não, você começa os específicos com o verbo no infinitivo, verificar, analisar, estudar, mas colocar ali para listar 2. E no textual, você não pode esquecer a ABNT, meus queridos. A ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trazem aí a questão da estruturação em conformidade. Você alinhar tudo que você pesquisou na produção textual com o que você colocou como problemática, para chegar nas considerações finais, colocar as suas definições e conclusões, assim como os autores que você referendou durante o projeto, e deixar para o apêndice uma possível, por exemplo, roteiro de entrevista que você fez para entrevistar os secretários, dentro dessas clínicas que a gente está falando, e anexos, onde você pode pegar alguma documentação, alguma declaração da empresa que você fez aquela participação, aquela pesquisa da empresa. Então, os 2 aqui, eles podem ser colocados como alguns que não são, eles são opcionais, eles não são obrigatórios, tá, gente? Então, é com base nessa estrutura que a gente trabalha essa perspectiva, tá? De organizar um pouquinho mais o projeto. Mas amanhã tem mais. Amanhã tem a nossa última aula de projeto, tá? Vamos para o intervalozinho de 20 minutos e retornamos em 20 minutinhos. Fui!